Olá, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para passar os nossos assuntos da Escola Bíblica Dominical desta manhã. E adiantando naturalmente para você o nosso conteúdo do assunto de hoje através de algumas informações que nos são chegadas pelos vídeos de respostas às nossas perguntas formuladas para esta Escola Bíblica. Eu quero aproveitar e cumprimentar você também que está participando conosco através do nosso canal 126 da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata. Muito obrigado pela sua audiência e nós estamos aqui para apresentar a nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Agora, o nosso assunto, que ainda continua na mesma sequência, relacionado ao preparo da igreja para o arrebatamento. E, aliás, eu chamo sempre a sua atenção para isso, porque preparo para o arrebatamento, nós vamos continuar falando muito sobre esse assunto, porque agora é o momento em que nós estamos vivendo de uma igreja que está sendo preparada, para o dia do arrebatamento. E a nossa base bíblica continua lá no livro de Cantares de Salomão, porque lá nós estamos encontrando uma série de informações notáveis, ensinos maravilhosos que estão nos capacitando a estar preparados para o arrebatamento. Vamos então à primeira pergunta da nossa Escola Bíblica Dominical, que está baseada hoje em Cantares capítulo 3, capítulo 5 e capítulo 6. E a primeira pergunta diz assim, vamos ler comigo. Lendo Cantares capítulo 3, verso 6, descreva as características que deverão estar presentes na igreja que será arrebatada. Então agora, nessa resposta, nós iremos ouvir lá do Rio Grande do Norte, o nosso irmão Jorge Gabriel. Jorge, eu vou direcionar a você a pergunta. O Jorge, ele é um nosso jovem da igreja em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. E essa é a pergunta que está dirigida a você. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical, fala sobre as características da igreja que vai ser arrebatada. No texto de Cantares 3, verso 6, nós vemos aqui as colunas de fumo. É uma delas. Fala da igreja que é batizada com o Espírito Santo. Ela tem um fogo, tem a candeia acesa para essa última hora. A próxima característica é perfumada de mirra, que fala do sofrimento. A igreja fiel, mesmo com todo o seu sofrimento, não tem deixado de exalar o bom cheiro de Cristo, que é o testemunho da igreja. E também do incenso. O incenso fala da oração. A igreja que tem uma vida de oração, aos pés do Senhor, ouvindo a voz do Senhor nessa última hora, se preparando para o arrebatamento. E finalizando, meus irmãos, temos aqui o pós-aromático, que fala do louvor da alma remida, que é a glorificação da igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Amém, Jorge. Esta é a característica de uma igreja que vai ser arrebatada, aquela igreja que é desprendida do mundo, uma igreja que ela foi batizada com o Espírito Santo e o Espírito Santo desprendeu essa igreja do mundo, porque ela agora está com o fogo aceso na candeia, o fogo do Espírito Santo, e é uma igreja que está muito bem identificada no seu testemunho, o testemunho através do sofrimento, como você coloca aqui. É interessante que o testemunho da igreja é o perfume de Cristo que exala através das lutas e provas que a igreja passa. Muito boa a sua colocação nesse sentido. Também o incenso, O incenso fala das orações, e o que é interessante é que o incenso na oração está exatamente no clamor pelo sangue de Jesus. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, então o incenso sobe. O mau cheiro do pecado é retirado e o bom cheiro do incenso, do clamor pelo sangue de Jesus, é que nos recebe, é que recebe a nossa oração na presença do Pai. Também os pós-aromáticos relacionados exatamente com as glorificações, conforme muito bem você colocou aqui, os louvores da alma remida. Obrigado, então, Jorge Gabriel, pela sua participação e Deus abençoe. Muito bem, irmãos, a pergunta número 2 agora ela diz assim, vamos ler. Lendo Cantares, no capítulo 3, versos de 6 a 11, identifique as aplicações, melhor, as figuras proféticas relacionadas abaixo, citando os textos onde se encontram. Vamos à resposta, Primeira letra A.
A letra A diz assim, a igreja fiel, onde você vai achar a igreja fiel. A segunda letra B, onde vai encontrar a figura do Espírito Santo. A terceira é a letra C, Israel, e também a letra D, a figura dos gentios. Quem vai nos dar então essa informação vai ser lá do estado da Paraíba, Campina Grande. O grupo de senhoras ali reunidas, um grupo de senhoras dando ali a resposta. Irmãs, a paz do Senhor, agora a palavra está convosco. A paz do Senhor Jesus. Vamos responder a pergunta de número 2 da EBD. Letra A, Igreja Fiel, verso 6. Letra B, o Espírito Santo, verso 9. Letra C, Israel, está no verso 7. E letra D, os gentios, está no verso 9. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãs? Muito bem colocada a resposta. Na sequência, letra A, letra B, letra C e letra D. Cada uma das irmãs dando ali a resposta, muito bem colocado. Ali onde está a Igreja Fiel, no verso 6. Onde está o Espírito Santo, no verso 9. E também Israel, no verso 7. E os gentios ali no verso 9, na expressão exatamente relacionada à madeira do Líbano. Muito bem colocado pelas irmãs na resposta. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Continuando, então, a pergunta agora 3, né? E a pergunta 3 diz assim, lendo Cantares, no capítulo 5, versos de 1 a 6, vemos profeticamente que a igreja infiel tinha as mesmas expectativas da igreja fiel com relação ao encontro com o amado Jesus. A pergunta é, qual a diferença de posicionamento entre a igreja fiel e a igreja infiel? Isso com relação à expectativa, né, com relação ao encontro com o amado. Então vamos ver a resposta. E quem vai nos dar essa resposta agora vai ser nosso irmão Mateus, o Mateus Rezende. Ele é diácono lá da nossa igreja em Duque de Caxias. Mateus, vou dirigir então essa pergunta a você e a resposta está contigo. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Queremos deixar aqui nossa contribuição, a resposta da pergunta de número 3. Aqui vemos a diferença do posicionamento entre a igreja fiel e a infiel. A igreja infiel, ela busca o amado no comodismo. Podemos ver escrito na palavra do Senhor, no livro de Cantares, capítulo 3, verso 1, que nos diz assim: de noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Também no capítulo 5, verso 2, que nos fala assim: eu dormia. É uma igreja que buscava e busca, ainda nesse último momento profético, no comodismo. Diferentemente da igreja fiel. A igreja fiel, representando as nossas vidas, temos ouvido o que o Espírito tem dito neste último momento profético. A obra, meus irmãos, ela é dinâmica e nós temos acompanhado o dinamismo desta obra. Como diz no capítulo 1 de Cantares, verso 4, nós vemos que diz assim: leva-me tu, correremos após ti. E também no capítulo 3, verso 6, quem é esta que sobra o deserto? É uma igreja que não está parada, não está acomodada. É uma igreja que está caminhando, direcionada pelo Espírito, na direção da eternidade. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Mateus. Muito bem colocado seu comentário sobre a diferença, né? Diferença de posicionamento, ou seja, como a igreja infiel se posicionava diante exatamente da questão de encontro com o amado. Uma igreja que buscou, mas buscou dormindo, na cama, né? E o resultado é depois, tardiamente, no capítulo 5, verso 2, muito bem citado por você, ela poder confirmar que realmente ela dormia. Eu dormia, no capítulo 5, verso 2. E lá no capítulo 3, verso 1, né? De noite em minha cama busquei. Quer dizer, é uma igreja que está buscando ao Senhor nesse posicionamento, um posicionamento de acomodação. Então foi muito boa a sua colocação.
ao passo que a igreja fiel é aquela que se desprendeu dos guardas e ela achou o amado e ela permaneceu firme e ela foi fiel até o fim e lá no final ela recebe o convite do Senhor Jesus, que veio e colocou a mesa e convidou: comer, amigos, beber abundantemente, ó amados. Muito bem colocado na sua resposta esse posicionamento, que aliás isso é fundamental para nós hoje, como nós estamos nos posicionando diante da questão do encontro com o Senhor. Essa resposta sua foi muito completa, muito bem colocada. Obrigado, então, pela sua participação, Mateus. Que Deus abençoe seu diaconato. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos, então, à quarta pergunta. Ela é pequena. Ela diz assim: o que você entende por profético? A expressão profético, o que é isso? O que você entende? Quem vai nos dar o entendimento? Primeiramente, nós vamos lá no estado do Paraná e o nosso irmão Rodrigo Rein, ele é diácono da nossa igreja lá em Curitiba, na capital do Paraná. E depois vamos ao estado de Minas Gerais e a nossa irmã Cristilene Clementino, do grupo de senhoras da nossa igreja em Cataguases, no estado de Minas Gerais. São duas respostas à pergunta número 4 e nós vamos às respostas em sequência. Irmãos, a paz do Senhor, podem começar a responder. Respondendo à pergunta número 4, o profético são as revelações vindas da eternidade através do Espírito Santo que se cumprem em nossos dias. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu vou responder a pergunta de número 4. O que você entende por profético? Meus irmãos, profético é revelação divina. É tudo aquilo que vem da eternidade, do que é eterno, nos transmitido pelo Espírito Santo e que tem como propósito nos orientar, nos advertir, nos encorajar. Crer no que é profético nos ajuda a estarmos preparados e a estarmos alertas para o que está por vir. Vemos hoje várias profecias se cumprindo, profecias essas contidas nas Escrituras, e que pela honra e glória do nosso Senhor tem nos fortalecido em nossa fé na palavra de Deus. Em Atos, capítulo 2, versículo 18, diz assim: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Muito bem, irmã. Irmã Cristilene, é aquilo que vem da eternidade, aquilo que é revelado pelo Espírito Santo, aquilo que é revelação divina, né? Muito bem colocado pela irmã. Isso é o profético, né? Aquilo que está no tempo de Deus, aquilo que é eterno e aquilo que é transmitido pelo Espírito Santo, com o propósito, né, de nos falar, de nos orientar, de nos dar direção. Muito boa essa colocação feita pela irmã na sua resposta. Também a expressão usada pelo diácono, irmão Rodrigo, é exatamente isso. São as revelações vindas da eternidade através do Espírito Santo. E um detalhe, né? Elas se cumprem em nossos dias. Então, isso é o profético. Quando nós falamos o histórico é uma coisa, o profético é outra. O profético é exatamente isso. Aquilo que é histórico é desta obra criadora, é daquilo que vem do homem, é desse mundo aqui. Mas aquilo que é profético vem da eternidade, vem do tempo de Deus. Muito bem colocado pelo irmão e pela irmã também. E Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Vamos à nossa última agora. A última agora é para as crianças, intermediários e adolescentes. E nós vamos agora ver a leitura da pergunta, porque ela diz assim: lendo Cantares, capítulo 6, verso 12, identifique as características da noiva igreja fiel que estão profetizadas em Apocalipse, capítulo 19, verso 8. Então vamos ver essa comparação, né? Essa característica da noiva, que é a igreja fiel, em Cantares de Salomão, mas que são profetizadas lá em Apocalipse 19, no versículo 8. Então nós vamos ter aqui algumas respostas. A primeira vem do Distrito Federal, lá de Brasília. As nossas crianças da classe de intermediários vão responder a pergunta. Depois vamos para Rondônia e lá 2 adolescentes, né, estarão ali respondendo a pergunta, né, dando essa resposta ali daquilo que a pergunta feita para as nossas crianças
intermediários e adolescentes, 2 adolescentes. Então, vamos agora, então, depois para o estado de São Paulo, e lá nós temos 2 crianças que vão dar a resposta ali à nossa pergunta número 5. E por último, lá da Itália, vamos ter o Matheus Rocha. O Matheus, ele é um adolescente da nossa igreja em Milão. A igreja em Milão enviou essa resposta muito bem colocada. Vamos então às 4 respostas em sequência. A igreja fiel foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Jesus é a nossa justiça. Pai Senhor, a resposta é como a alva do dia, que significa a igreja lá na eternidade. Formosa como a lua, recebe do Senhor as suas orientações. Recebeu do Senhor vestes, e ela resplandece como o sol e o linho fino. Como um exército com bandeiras, igreja vitoriosa. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, crianças. Amém! Quais são as características da igreja fiel? Formosa como a lua e brilhante como o sol. Raquel, qual a cor do vestido da noiva? Branco. A paz do Senhor Jesus? Amém! La pace del Signore Gesù a tutti. Risponderò alla domanda dei bambini, intermediari e degli adolescenti. Leggendo Cantici capitolo 6, versetto 10, identifica le caratteristiche della sposa, Chiesa fedele, che sono profetizzate in Apocalisse capitolo 19, versetto 8. La risposta è come un esercito di bandiere che rappresenta la Chiesa vittoriosa. Appare come l'alba del giorno che simboleggia la Chiesa nella gloria. Pura come il sole, che significa ricevere dal Signore le vesti della salvezza di lino fino. Bella come la luna, che significa ricevere la luce del Signore e le sue rotazioni. La pace del Signore. Amém, Matheus. Matheus Rocha, adolescente da nossa igreja em Milão, colocou muito bem a resposta, comparando Cantares capítulo 6, ali no versículo... Cantares capítulo 6, versículo 10, com Apocalipse 19, versículo 8. As características da igreja mostradas ali, ela como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como exército com bandeiras. Então, isso vai se cumprir exatamente lá no Apocalipse, muito bem colocado. Também as nossas 2 crianças ali falando, né? Juntamente a mãe faz a pergunta e ali elas estão respondendo. Uma delas se chama Raquel, né? A mamãe pronuncia o nome dela ali, Raquel. E é isso mesmo, Raquel. A cor do vestido da noiva é branco, né? É branca, né? Essa cor maravilhosa ali, as características colocadas ali, também pelo irmãozinho dela, da Raquel, muito bem colocado na resposta. Que boa participação de vocês, 2 crianças, né? Também as 2 adolescentes que estão lá em Porto Velho, em Rondônia, né? Muito bem colocado na resposta ali. A igreja como a alva do dia significa a igreja na eternidade. A outra irmã, formosa como a lua, é porque ela recebe do Senhor as orientações, né? A luz e as orientações. Muito bem colocado também. Lá do Distrito Federal, bem colocada a resposta dos nossos intermediários. A igreja fiel, ela foi lavada sempre pelo sangue de Jesus, porque Jesus é a nossa justiça. Então, muito bem colocado, o sol da justiça, Jesus é a nossa justiça. E por isso, as vestes da igreja sempre foram lavadas no sangue de Jesus. Que maravilha a resposta de vocês. Que Deus abençoe nossas crianças, intermediários e adolescentes do Distrito Federal em Brasília, de Rondônia, em Porto Velho, de São Paulo, capital, e também da Itália, lá da cidade de Milão. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Nós chegamos assim ao final da nossa programação inicial da Escola Bíblica de hoje. E assim, terminados aqui os vídeos, os irmãos já têm algum conteúdo para estarem preparados para a Escola Bíblica, que vai começar daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Permanece no nosso canal até às 10 horas da manhã, que será iniciada ali a Escola Bíblica Dominical, onde você receberá todo o conteúdo doutrinário e o ensino doutrinário da Escola Bíblica de hoje. Glória a Deus. Até lá, então, Deus abençoe, a paz do Senhor.